Eu estou trabalhando, diz o Senhor. Eu estou presente. E onde eu estou, o mal tem que sair. As enfermidades devem bater em retirada. O medo cessa. Toda a perturbação cai por terra. Verdadeiramente eu estou trabalhando. Estou agindo como me apraz. Minhas mãos estão estendidas. O meu espírito flui como rio de vida, de plenitude, de paz, de descanso e consolo. Eu estou trabalhando, diz o Senhor. Eu não cesso de trabalhar. Estou operando com o meu braço forte, com o meu amor, que é profundo, que é vasto, que é grande. Eu estou trabalhando, diz o Senhor. Obrigado, Jesus. Te damos graças, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Vamos sentar, meus amados irmãos. No livro de Romanos, capítulo 13, nós encontramos o tema dessa noite. Também preparei alguns slides, não sei se está disponível. Ontem falamos sobre o Evangelho do Reino, sobre o senhorio de Cristo, e hoje vamos meditar sobre a autoridade espiritual. Nós vamos para os slides mais para frente, esse nós batemos ontem. Pode avançar, isso, autoridade espiritual, aí. E vamos fazer uma revisão desse tema, que é um tema muito importante. Próximo slide, nós temos o texto base de Romanos capítulo 13, onde a palavra do Senhor nos diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Coisa interessante. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Nós sublinhamos e colocamos em negrito aquela primeira frase ali, porque ela merece uma atenção especial de todos nós. A palavra de Deus nos revela que não pode haver nenhum homem fora de autoridade. Nem as autoridades, os que exercem autoridade. O texto nivela todos os seres humanos. Tem uma versão que fala toda a alma, né? E essa aqui fala todo homem. A palavra de Deus nivela todos os homens, inclusive aqueles que exercem a autoridade. Fiquei pensando tanto, é impressionante que, creio eu que praticamente todos, se não a maioria dos homens, numa perspectiva, exercem autoridade, e em outra estão sujeitos à autoridade. Mas a palavra diz que todo homem, e eu friso, inclusive, os que exercem autoridade, devem estar sujeitos às autoridades superiores. Então, sempre haverá alguém sobre mim.
sobre você, sobre nós. Porque a palavra de Deus assim ordena. Você consegue viajar um pouquinho comigo? O segundo slide, podemos ir, já estava lá. Começa com uma interrogação, né? Por que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores? O próprio contexto nos revela. Duas são as razões. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. A primeira razão, por que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores? Eu não tinha passado aqui ainda, porque a gente estava meditando no versículo, onde a palavra ordena que todo homem. Então, começamos esse tema compreendendo que não pode haver um ser humano fora de autoridade. Agora, a questão é, por que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores? Duas são as razões. Sem mexer no texto bíblico, a própria palavra nos responde. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Não há autoridade que não proceda de Deus. Não importa a autoridade. Quer seja, segundo os nossos critérios e análise, autoridades ruins ou boas, justas ou injustas, que fazem o bem ou que fazem o mal, que, segundo nossa análise, merecem ou não respeito. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, as que existem, as que existiram, as que existirão. Toda a autoridade procede de Deus. Apelo à memória dos meus irmãos para que você faça um retrospecto, vasculhe a história da humanidade. Momentos sombrios, de homens terríveis, outros incríveis, alguns que causaram tantos males, derramaram tanto sangue, que atormentaram tanta gente, outros dignos de honra, que tanto bem realizaram, tanta coisa útil e produtiva eles fizeram. Põe tudo isso dentro do cesto. Todos vieram do Senhor. Louvado seja Deus. A segunda resposta, por que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores? Próprio texto, não tem mão nossa aqui. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores, porque se, por acaso, vier a se opor à autoridade, estará resistindo à ordenação de Deus. E os que resistem, próximo slide, por favor. Não, o anterior. Isso aí. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. É a segunda razão. Tá? A primeira, toda autoridade procede de Deus. A segunda razão, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e sofrerá as consequências. Essa é a razão porque todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores. Eu considero, meus amados irmãos, nessa segunda resposta, essa palavra uma palavra-chave, que às vezes a gente não presta muita atenção nela, que é ordenação.
Aquele que se opõe resiste à ordenação de Deus. Deus ordena, decreta na sua autoridade, estabelece a autoridade. Porque tem um plano, tem um propósito. Seus caminhos são muito mais altos do que os nossos, seus pensamentos muito mais altos. Em determinados momentos ele decide exercer juízo. Em outros momentos, trazer uma recompensa. Quem conheceu a mente do Senhor? Romanos 11 questiona. Quem foi seu conselheiro? Estamos falando da máxima autoridade do universo, que não deve explicação para ninguém. Aquele que ocupa o topo da cadeia de autoridade, na verdade ele é a fonte, e é ele quem ordena, quem determina, quem estabelece a autoridade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos ir para o próximo slide. E nesse tema de autoridade espiritual, nós vamos usar o exemplo do Senhor Jesus, pois o Verbo se fez carne, ele assumiu a forma humana, sendo Deus, máxima autoridade. A si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumiu uma posição como a nossa, de ser humano, e agora se coloca também, que coisa incrível, debaixo dessa ordenação de Deus. E nós temos 3 textos aqui muito interessantes. O primeiro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, 48 ao 51, onde José e Maria, os pais de Jesus segundo a carne, Jesus foi gerado pelo Espírito. O Espírito Santo desceu sobre Maria, uma virgem que não havia conhecido varão. Se achou grávida pelo Espírito Santo. Mas segundo a carne, os pais de Jesus, porque, segundo a vontade de Deus, o seu filho, o Emanuel, aleluia, aquele que nasceu na cidade de Davi, como falamos ontem, o Salvador, que é Cristo Senhor, o Pai decidiu que ele nasceria dessa jovem, por ação do Espírito Santo, que estava desposada com José. E aí, Jesus, entre aspas, se perdeu, ou eles perderam o menino Jesus. Quando acharam o Senhor, eles começam a dizer: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, Maria está falando, né? Aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Uau! O Criador de Maria e o Criador de José. Assume uma forma agora e se torna submisso àqueles que ele mesmo criou, para não se opor à ordenação de Deus. Deus ordenou, Deus decretou, e o Filho submeteu. Louvado seja Deus. Estamos vendo então o exemplo de Jesus agora, nessa perspectiva de autoridade, né, familiar, no seio de sua família. Segundo exemplo, Mateus capítulo 26, 62 ao 64, e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste.
Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia, Jesus havia sido preso. Estava ali nos seus últimos momentos, sendo inquirido, questionado pelos sumos sacerdotes e tantas testemunhas falsas depondo contra ele. E o sumo sacerdote faz essas perguntas, questiona, confronta aquele que estabeleceu a estrutura sacerdotal, ministerial, mas que agora se fez carne e habitou entre nós. E ali estava em silêncio. Mentiam a seu respeito, testemunhas falsas, e ele guardava silêncio. Não se justificava, não se defendia. E é tão impressionante esse contexto agora do exemplo de Jesus, porque quando o sumo sacerdote, que era uma autoridade, e Jesus estava sujeito a isso, conjura ele pelo Deus vivo. Aí ele fala, olha a visão de Jesus, eu te conjuro pelo Deus vivo. Aí agora ele fala, aleluia, porque o Deus vivo estabeleceu o sumo sacerdote, e segundo a ordenação de Deus, o Filho deveria passar por isso, deveria se submeter a esse momento, guardando silêncio, ouvindo, sofrendo, mas quando lhe foi permitido, ele vem e fala a verdade. Tu dissestes, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. O sétimo e o oitavo ponto da vida e obra do Senhor Jesus. Estava prestes a morrer pelos nossos pecados e posteriormente ressurgir dentre os mortos. Esse segundo exemplo traz agora essa perspectiva religiosa. E o exemplo do Senhor Jesus. O terceiro, Evangelho de João, capítulo 19, os versos 10 e 11. Jesus agora já está sendo questionado por Pilatos. Já havia passado por essa fase aí do sumo sacerdote, né? E entregue agora a Pilatos para ser condenado, sentenciado e crucificado. Então Pilatos o advertiu, não respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Mas para pensar no tom que esse homem deve ter falado. Não falou mansinho assim, você não responde? Não. Com certeza, e debaixo da pressão que ele estava, e na posição que ele ocupava de autoridade, ele não mentiu. Não sabes que tenho autoridade? Tinha mesmo. Deve ter chegado bem perto a boca assim, soltado o grito. Jesus responde algo incrível. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e lá estava Pilatos, estabelecido pelo decreto e vontade de Deus, existindo naquele momento, para aquela determinada hora,
para cumprir o propósito de Deus, para questionar o filho e ouvir essa resposta incrível do filho. Que sempre quando alguém falava alguma coisa apontando para o pai, aí ele falava: não sabes que tenho autoridade, Jesus? Toda autoridade procede do meu Pai. Nenhuma autoridade tu teria sido de cima. Ela vem lá de cima, daquele que está assentado no trono, aleluia. E que estabeleceu Herodes, César, Pilatos, o sumo sacerdote, Anás, Caifás e por aí vai. Aleluia. Glória a Deus. O exemplo de Jesus. A atitude do Senhor Jesus nessa perspectiva de autoridade espiritual no lar. Perspectiva religiosa, civil, política, né, se assim a gente pode dizer também. Porque lá estava o governador, Pilatos. E lá estava Jesus. E os questionamentos e a tranquilidade de Jesus. E as respostas que Jesus trouxe. Somos seguidores desse homem. Amém, meus irmãos? Próximo slide, por favor. Vamos ver aqui para nós concluirmos, hoje não vamos demorar. As atitudes de Jesus com base em sua visão de autoridade. Selecionamos alguns episódios, irmãos, e algumas situações, inclusive, bem difíceis, como essa primeira aí. Mas é interessante que a visão que Jesus tinha de autoridade espiritual promovia uma paz tão profunda no coração de Jesus e deixava ele tranquilo. Não havia desespero. Havia uma tranquilidade, uma submissão, uma sujeição perfeita pela capacidade que ele tinha de ver a ordenação de Deus nessas autoridades, nesse contexto desses episódios, inclusive, que nós vamos estar citando aqui. Ficamos muito preocupados, perdemos a linha e o controle, quando nos falta a visão da ordenação de Deus. Quando nos esquecemos que não há autoridade que não proceda de Deus, e as que existem foram por Ele instituídas, nossa vida vira uma desordem. Nossas atitudes, nossas reações. Conflitos, problemas. Primeiro ponto e o primeiro episódio, Jesus dá uma lição a Pedro, naquele contexto em que Judas, o discípulo traidor, vai com uma turba, com uma multidão, com paus, né, armados, para prender Jesus como quem vai prender um salteador, um bandido, um criminoso, um assassino. E é impressionante que um dos discípulos de Jesus, que ainda estava no processo de conversão, de compreender a ordenação de Deus, Pedro, puxa a espada e arranca a orelha de uns dos que estavam ali. Jesus está tranquilo. E Pedro está afobado. E tem que fazer alguma coisa. Não basta Deus já ter feito alguma coisa.
estabelecido aquele momento, aquelas pessoas, as autoridades que se seguiam, como nós vimos aí nos slides anteriores. Ter revelado, inclusive, nas Escrituras, antecipadamente, exatamente o que aconteceria. Jesus sabia. Estava no lugar certo para viver o momento certo, mas, acima de tudo, da forma certa, a ordenação de Deus. Isso é tremendo. E Jesus disse para Pedro, para ele guardar a espada. Ele diz o seguinte: você não sabe que eu poderia rogar ao Pai, e Ele, nesse exato momento, me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, você quer me proteger com a espada, e eu tenho a autoridade, tenho a liberdade de rogar ao Pai, e Ele enviar mais de 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos é para acabar com o universo. É muita coisa. Jesus usou né? Mas Jesus fala uma coisa impressionante para Pedro. Ele diz o seguinte: como, pois, se cumpririam as Escrituras pelas quais é necessário que essas coisas aconteçam? Ou seja, Deus ordenou. Há uma ordenação de Deus e eu preciso me submeter a ela. Eu preciso me sujeitar a ela. Está escrito porque foi pronunciado pela boca do Pai e eu devo me submeter. Não posso reagir, não posso decidir de mim mesmo, com os meus recursos, com espada, do meu jeito, nem com a autoridade que ele teria de rogar ao Pai para que ele enviasse as 12 legiões de anjos. O que mais me impressiona na vida de Jesus é o contraste que existe entre ele e nós, porque nós a gente não tem o que fazer. Mas Jesus teria muito o que fazer. O escritor de Hebreus diz que nos dias da sua carne, ele tendo oferecido com forte clamor e súplica orações àquele que o podia livrar da morte, e tendo sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho. Oh, meu Deus. Aprendeu a obediência. É muito mais difícil você ter poder e condições de fazer alguma coisa e não fazer. Como dizem os cariocas, segurar a onda. Quem não pode nada sempre tenta fazer alguma coisa, como foi o caso do Pedro. Comete erro, porque não tem visão da ordenação de Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Misericórdia. Como, pois, se cumpririam as Escrituras? A Escritura tem que se cumprir, e para nós hoje à noite é o Romanos 13, 1 e 2. Louvado seja Deus, todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores. Não se iluda com alguém que não está sujeito a autoridade nenhuma. Como pode, com a luz das Escrituras, que brilham tão intensamente para nós cometermos erros grosseiros, falhas, tropeços por ignorância sobre o que está escrito. Tem um texto incrível, onde a palavra de Deus nos exorta a não sermos arrastados pelos erros dos insubordinados, para não descairmos da nossa própria firmeza. Pedro que fala sobre isso. Cuidado, irmão. Esteja atento.
Esse é um termômetro. Uma coisa que tem me ajudado bastante. Já cometi muitos erros. O Senhor nos permitiu estar em muitos lugares. E, com o passar dos anos, depois de muita bobagem, muito erro, eu comecei a ter uma seguinte postura de saber quem é a autoridade no lugar que eu chego. Identificar a autoridade e me submeter a ela. Amém, meus irmãos? Amém. Seja esse um termômetro. Você pode observar as pessoas. E observe se essa pessoa está sujeita a alguma autoridade. Porque todo homem deve estar sujeito. Se alguém não estiver, é um péssimo sinal. Não se iluda. Já falamos sobre Jesus perante Pilatos e aí perante Herodes também. Depois os irmãos podem ler com mais calma. E o que marca nesses episódios é o silêncio de Jesus. Herodes ficou tão irritado que vestiu Jesus de um manto aparatoso, né? Tem um termo engraçado, vestiu ele de um manto e tocou ele de lá de novo. A unção era tão grande que ele vivia brigado, se não me falha a memória, com Pilatos, e se reconciliaram, inclusive. Milagrosamente. E sem falar uma palavra, Jesus acabou na Assunção reconciliando. Herodes e Pilatos estavam inimizados. Olha que coisa impressionante. Mas ele ficou tão irritado com Jesus, que escarneceu dele, vestiu ele de um manto aparado, tocou ele de lá, devolveu para Pilatos. Mas o silêncio, a tranquilidade, a paz, a submissão, a visão clara da ordenação de Deus, promoveu esse exemplo maravilhoso para todos nós. Porque você vai concordar comigo que não foi fácil as coisas que Jesus teve de enfrentar. A via dolorosa que ele teve de percorrer. As coisas que falaram a seu respeito, somando a violência física, emocional. Mas Jesus estava lá, tranquilo. Silêncio, como ovelha muda, perante o sumo sacerdote, como já vimos. Na questão do corbã, esse texto aí, corbã significa oferta, e aí os fariseus, escribas, estavam mexendo na lei, em benefício próprio, porque Deus ordenou a Moisés um mandamento muito claro, que o filho deveria honrar e obedecer seu pai e sua mãe. Chegando ao extremo de que aquele que maldissesse, falasse mal do seu pai e de sua mãe, deveria ser punido de morte. E eles jeitosamente mexeram na lei, onde um filho agora chegava para o seu pai, para sua mãe, e dizia o seguinte: olha, o que você poderia aproveitar de mim é corbã, ou é oferta ao Senhor. Então, eu sou oferta ao Senhor, estou livre de honrar, de servir, de trabalhar, de fazer o bem por você. E Jesus fala para eles: vocês estão invalidando a lei, o mandamento de Deus. Pai e mãe são autoridades. Tem um grupo de WhatsApp dos meus irmãos, 7. E todo dia, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, bênção para lá e para cá. Hoje de manhã, Dia das Mães, enviaram foto de mamãe.
Um deles enviou. Honra teu pai e tua mãe. Tem promessa, mas antes da promessa é uma ordenação de Deus. Sirva ao Senhor, honrando inclusive teu pai e tua mãe. Amém, irmãos? Jesus está trabalhando em diversas situações, mas experimentando, esclarecendo, confrontando, instruindo, mas tudo por causa da visão clara, da autoridade que ele tinha. É simples quando nós temos essa visão. Meus amados irmãos, se permitirmos que o Espírito Santo restaure, cure, limpe, purifique essa visão em nós, eu imagino que a nossa vida como discípulos, como seguidores do Senhor Jesus, ela vai sofrer uma verdadeira revolução, vai mudar radicalmente. Porque, inclusive, o adversário trabalha ali, intensamente, para questionar a ordenação, a autoridade que Deus tem e que Ele estabelece e que está em toda parte. Na proclamação à mulher do poço, Jesus fala uma coisa interessante que eu não tinha parado para pensar, mas o Senhor me falou hoje sobre isso, ontem e hoje. Porque Jesus está falando com aquela mulher, lembra? Do poço, da água. E o Espírito Santo manifestou uma palavra de conhecimento, que foi determinante para a conversão dessa mulher. Jesus fala para ela, vai, chama teu marido e vem cá. É uma palavra de conhecimento. Quem disse para ele que ela teve 5 maridos e o que tinha agora não era dela? Mas você consegue perceber a visão de Jesus, que está proclamando para uma mulher. E agora, num momento crucial, onde ela se interessa, ele diz, vai, chama o teu marido e vem cá. Que vem como uma resposta, inclusive, por que teve 5? Por que aquela vida? Com certeza deve ter havido talvez uma insubmissão ao primeiro. E por aí vai, chegou ao 5º. Que a mulher deve estar sujeita, como a igreja está submissa a Cristo. Vocês não conseguem ver? Os que resistem trarão sobre si condenação. Quer condenação pior do que essa, do que ter 5 maridos? Um já não é fácil. Se não acertar com um, não acerta com nenhum. Aleluia! O exemplo de Jesus com José e Maria, você vê que antes deles se unirem, se casarem mesmo ali, estavam desposados, havia um compromisso, eram noivos. Deus foi falando muito com Maria. Mas depois, inclusive, usando José, prevenido por sonhos. Aí passou a conversa agora com José. Sai, vai morar, no Egito. Vão se levantar, tentar matar o menino. Muda dessa cidade para outra. Agora é José que entra na parada ali, porque Deus ordena que o marido seja cabeça. Alguém falou alguma coisa?
Ele recebeu o nome, inclusive, isso mesmo. Isso aí. Então, meus amados irmãos, quem se opõe, quem resiste, a autoridade resiste à ordenação de Deus, é Deus quem ordena. Na lição, ó, Pedro de novo, Pedro é campeão. Pergunta para quem está, como é seu nome? Só para saber. Na lição a Pedro sobre o imposto. Quantos dizem amém, glória a Deus, por causa do imposto? Esse amém foi xoxo, hein? Tem gente que quer prosperar, mas não quer pagar imposto. Se você prosperar, você vai pagar imposto. Diga para quem está do seu lado, imposto faz parte para quem prospera. É próspero quem paga imposto. Diga para quem está do seu lado, porque ele, né? Tem gente aqui que não sorriu, né? Aqueles que cobravam o imposto das 2 dracmas, se não me falha a memória aqui naquele contexto, nos versos anteriores, questionaram Pedro. Se não tiver coragem de ir para Jesus, geralmente é assim, né? Eles não tinham visão da autoridade, né? Mas foram para Pedro. O mestre de vocês não paga o imposto das 2 dracmas? E Pedro, inseguro, não perguntou, já respondeu logo. Talvez constrangido. Sim! Aí depois foi. Responder positivamente uma coisa que não sabe. Quando ele vai, Jesus se antecipa. Me pergunta, Simão, de quem os governadores cobram o imposto? Com certeza uma realidade daquela época, né? Uma lei estabelecida, dos naturais, dos filhos da terra ou dos estrangeiros? E ele sabia, dos estrangeiros. E Jesus respondeu, logo são isentos os filhos, né? Com certeza a lei vigorava assim, dessa forma. Aí Jesus diz, mas para que não os escandalizemos. Oh, meu Deus. Pega o teu anzol, vai ao mar, lança, primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele. Você vai achar, acho que é um starter, né? E paga por você e por mim. Os caras questionaram Jesus, questionaram por discípulo. E Jesus pagou o do discípulo e o dele. E de forma gloriosa, e com milagre ainda. Olha que coisa impressionante. Vai pescar, lança um anzol, pega o peixe, o primeiro, não o segundo nem o terceiro, o primeiro. Abre o bico dele, que a cota, né, Cleiton? Cleiton é contador, nosso contador aqui. A DARF está lá, o valor, dentro da boca do peixe. No contexto de Romanos 13 diz, a quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. Pergunta para quem está, se ela está devendo alguma dessas coisas aí. Ei? Diga para o seu irmão, é melhor pagar logo, porque os que se opõem...
falar uma coisa, mas não vou falar. Vamos continuar. E é o último, né? O último ponto. Tratando o orgulho na competição entre os discípulos, né? Porque é um espírito terrível que tenta achar lugar nos discípulos, entre os discípulos, que é o do orgulho e da competição, de serem os mais importantes. Perdeu tempo em atrito e conflito interno entre eles para saber quem é o maior. Só quem não tem o que fazer e que não tem o mínimo de visão da autoridade espiritual, da ordenação de Deus. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, então quem decide essas coisas? Quem decide, irmão? Você está convicto disso mesmo? Se está, não perca tempo se achando, se sentindo. Não perca seu tempo. Fique em paz, onde Deus te colocou. Porque onde quer que você estiver, qualquer que for o nível da sua vida, por um lado você vai exercer autoridade. E por outro lado, você estará sujeito à autoridade. Ninguém foge disso. E é impressionante que Jesus instrui os seus discípulos para nos levar em Efésios 5, 21. Pois ele, com a visão clara de autoridade que ele tinha, ele fala para os discípulos, olha, vocês sabem que os governadores dos povos, os maiorais, dominam e exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem dentre vocês quiser tornar-se grande, ser importante, será esse que o sirva. Em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, e foi uma coisa impactante. Pedro, de novo, nunca tu me lavarás os pés. Quem fazia isso eram doulos, como nós falamos ontem, e o mais baixo doulo que tinha. Tinha escravo importante, que era mordomo, administrava os bens, tutores dos filhos dos seus senhores. Então, imagina o que comia o filho de um senhor, de um Quírios, né, rico. Aquele escravo, com certeza, estava ali também usufruindo. Mas esse que lavava os pés era o mais baixo. E Jesus diz o seguinte, olha, vocês me chamam mestre e Senhor. E vocês não estão errados, eu sou isso mesmo. Falou sem orgulho. Falando a verdade. Aí ele disse, se eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, vocês também façam. Porque a palavra do Senhor diz, sujeitando-vos uns aos outros. Vamos terminar com aquilo que nos nivela. Nós temos de nos submeter, de respeitar uns aos outros, considerar uns aos outros, considerar o outro superior, inclusive, a nós. O reino é assim, irmãos. Mas, obviamente, essas coisas são praticadas e são vividas quando a visão da autoridade ela é clara. Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Por vontade de Deus, não quis trazer aquelas regras que a gente traz.
e que, na verdade, se tornam mandamentos amorosos que serão cumpridos, né, com graça diante do Senhor, quando temos a visão da autoridade espiritual. Porque se não tivermos essa visão clara, podemos ter a teoria. Nós podemos saber, inclusive, onde as coisas estão escritas e tal, mas na hora do vamos ver, nós puxamos da espada, como Pedro. Começamos a, né, competir entre nós sobre quem é o maior. Começamos a questionar aqueles que Deus determinou para estarem sobre nossa vida. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todo homem. Todos nós. Teremos um pai, uma mãe, se não um tio, uma avó, se não um irmão, alguém que ajudou na nossa criação, alguém que estabeleceu esse princípio de autoridade, viveu isso, ou melhor, sobre nós, colocado por Deus, pelo Senhor. Isso é uma coisa tão interessante. Hoje nós fomos almoçar na casa de uns parentes queridos nossos. Aí na hora da oração, vamos orar, quem vai orar? Então já, o Dani. Aí eu falei, não, o dono da casa. Eu poderia orar? Posso, não tem problema nenhum, né? Mas deixa eu praticar um pouco isso também. Tem um dono da casa. Sempre nos aniversários de mamãe, vamos orar, vamos abençoar a mãe. Daniel. Não. Meu irmão mais velho. Quem era o irmão mais velho que estava lá? Eu sempre fazia isso, não sei se a Selma lembra. Para abençoar a mamãe. Orar por ela. Um exercício que a gente vai fazendo. E faz bem para a nossa vida, irmãos. Nos ajuda muito. Eu tive uma carreira esportiva no basquetebol profissional, técnicos, patrões. O que você acha do seu patrão? Eu nunca vou me esquecer de um discípulo que teve sua sorte mudada. Foi uma pessoa que mudou para a nossa cidade, começamos a discipular ele e sua família. Quando ele chegou falido. Ele não tinha dinheiro para comprar o gás. E nos mobilizávamos continuamente para ajudá-lo nas coisas mais básicas da sua vida. E num período nós começamos a trabalhar essa questão de autoridade espiritual e ensinando lá, tal, e sei que Deus moveu. E veio a revelação. E lembramos que 2, que tinha a vida atravancada. Irmãos, nós vamos ajudar sempre. Nós gostamos de ajudar as pessoas. Uma das marcas da nossa igreja aqui sempre foi essa, né? Lembro diversas vezes, não falo para a glória nossa, mas vamos nos mobilizar. Quando fulano de a gente falava na lata na frente aqui, vocês lembram disso? E eu era o primeiro a contribuir, a participar. Vamos ajudar sempre, não tem problema nenhum. Tem pessoas, inclusive, aqui entre nós, com dom de misericórdia. Gente cheirosa aqui, preciosa, que não tem interesse nenhum, eles têm dom. E eles abençoam muito. A igreja abençoa muita gente. Mas essa palavra vem como um desafio para você que tem a sua vida talvez atravancada. Porque a experiência com esses 2 discípulos, Deus deixou bem claro, inclusive fez milagres, revelando que a vida deles foi
atravancada, bloqueada, perdão por esse termo que eu estou usando aqui, por resistência à autoridade espiritual, a patrões que eles tinham. Foi uma coisa tão divina que, não sei se na mesma semana ou na semana posterior, depois de trabalharmos essas coisas, ele encontrou o seu antigo patrão no mercado, depois de não sei quanto tempo sem ver, e abordou ele no mercado mesmo. Pediu perdão. Se humilhou. O cara ficou assustado olhando assim. Mas nós estamos de prova, eu e Selma. A vida deles mudaram. Começaram a prosperar. Porta de emprego abriu. Promoções vieram. Nós vimos. Foi uma coisa sobrenatural. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Quem resiste à autoridade, se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Porque é Deus quem ordena. Eu tive meu primeiro técnico, era como um pai. Tirava o tênis dele para dar para a gente jogar. Moleque pobre, a gente, né, quase jogar basquetebol. Nem tênis direito a gente tinha. Ele tirava o tênis do pé e dava para a gente, né? Colocava faixa e protegia a gente, era uma coisa impressionante. Segundo técnico, não era tão pai assim, mas era, né, um incentivador. Tal. O terceiro técnico, só Jesus. Oh, meu Deus do céu. Mas é uma das coisas que eu tive que resolver diante de Deus. Ele já partiu e eu pedi perdão ao Senhor. Falei, Senhor, me perdoa. Na época eu não conseguia ver a ordenação de Deus. Glória a Deus. Seu papai, sua mamãe, foi decidido pelo Senhor, seu tutor. Se você não tiver pai ou mãe, quem ajudou a cuidar de você? Seu patrão, seu marido, seu discipulador, seu pastor. Estão aí os pastores. Quero honrar a vida deles. Fabinho está aí, Dani está aí, Luiz está aí. São os diáconos queridos, Luiz está aí, Jorginho. Existem obreiros, irmãos, líderes, os adolescentes, crianças, jovens, tem toda parte tem autoridade. Tem pessoas que foram ordenadas por Deus. Precisamos respeitar. Precisamos honrar. Ninguém exerce de nós que temos luz da palavra do Senhor a autoridade com injustiça. Jamais constrangeremos alguém a não se submeter à palavra do Senhor. Jamais exigiremos que alguém pratique algum pecado por conta da autoridade que nós temos. Temos luz da palavra do Senhor. Mas andando na verdade, nós precisamos ter clareza do Deus a quem servimos. Eu sei que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. É uma mensagem mais reflexiva, mas é bom você pensar bastante a respeito disso. E lembrar e voltar onde você caiu. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Amém, queridos? Nós já vimos carreiras de discípulos assim se arruinando por conta de falta dessa visão de autoridade espiritual. Às vezes no lar, na casa, discípulos preciosos, casais incríveis no serviço, mas na submissão, na estrutura do lar, totalmente quebrado. Resistência da esposa. Nos dói o coração, irmãos. Mas
Falamos sobre o Evangelho do Reino de Deus, senhorio de Cristo. Está aí o exemplo do nosso Mestre. Seja exemplo para nós também, amém? Possamos ver a autoridade de Deus, a ordenação de Deus em toda parte e em todo lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar com quem está do nosso lado, por favor.